O quê? Já tá gastando dinheiro à toa? Guarda o dinheiro, rapaz. Bota no cofrinho, senão você nunca vai ter dinheiro. Bem, este é o programa em que nós vamos falar sobre dinheiro, a origem do capitalismo, no programa O Papo É de hoje. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos, ao programa O Papo É. E é o segundo tema, começamos semana passada, falando sobre a origem do pensamento socialista e suas vertentes, seus desdobramentos. E como vocês viram na introdução, uma pequena brincadeira, mas uma brincadeira séria, nós vamos falar sobre a origem do capitalismo. Como que surgiu o pensamento capitalista, que é o sistema que nós vivemos, que praticamente quase que o mundo todo vive. E quais são os seus desdobramentos ao longo da história. Bem, como eu disse, o sistema capitalista, né, aquele que está imperando, ele é o imperador absolutista do mundo, né? O capitalismo é um imperador absolutista, não admite outros senhores a não ser ele. Temos que entender que o capitalismo não surgiu da noite para o dia, ele é um processo longo, onde ele vai se transformar, vai se entrelaçar entre as transformações sociais, através também da busca pela inovação tecnológica, que vão moldar, marcar sociedades da forma como nós vivemos e conhecemos. Tudo porque existe uma finalidade, uma ênfase final, um alcance, né? Um resultado final a ser alcançado. Mas vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender é que o sistema capitalista ele começa a surgir lá na Idade Média, no século V, né? A Idade Média que vigorou do século V ou século III, depende da pessoa aí, do historiador, do século III ou século V até o século XV. O feudalismo tinha como base a terra, onde quem era dono da terra tinha riqueza, era o dono do poder, e aqueles que não tinham terra trabalhavam para esses donos de terras, onde produziam nas terras. Parte do que era produzido ia para o senhor da terra e outra parte ficava com você, produtor, e você trocava mercadorias com outras pessoas que também produziam para poder ter um pouco de cada coisa na despensa da sua casa, na sua vida, nas suas comodidades da época da Idade Média. Essa ideia de troca de produto era chamada de escambo. Por quê? Porque não existia dinheiro, não existia moeda, não existia sistema. Por quê? Porque o sistema feudal, basicamente, ele ficou baseado entre o dono da terra e aquele que produz na terra. Essa simbiose dos dois manteve a Idade Média praticamente estabilizada. Porque como não havia ascensão, quem é rico mesmo, né, que é o senhor da terra, aquele que tinha o poder sobre o feudo, vamos assim dizer, né, e aquele que não tinha terra e tinha que sobreviver de alguma forma. Então ele vendia a sua força de trabalho, seus produtos da terra, para o senhor do feudo, dono da terra, e assim vivia-se as coisas. Acontece que, à medida que a Europa, como continente, vai tendo intercâmbios com outros povos, principalmente os povos do Oriente do mundo, vão entendendo como que funciona a vida oriental, vendo que existia um contato de comércio muito influente dentro daquele povo, e esse contato de comércio começa a penetrar na Europa, vindo através dos transportes de mercadorias que ali foram substituindo as feiras, os viajantes que vão comercializar em torno dos feudos. Depois temos as cruzadas que levam, novamente contatos com as novas culturas. Essas cidades vão começar a criar centros de comércios que vão vibrar
com as novidades, com as coisas que eram fora da realidade do mundo feudal. E aí começa a mudar o cenário. O feudalismo começa o seu processo de decadência e esses feirantes, esses mercadores vão se enriquecendo, vão tomar um nome de burguês, né, que nós conhecemos hoje, burguesia, de burguês. Eles vão se ascendendo porque eles vão acumulando capital, vão acumulando dinheiro, né, com a venda, trocas com as feiras, vão surgindo os banqueiros e aí vamos entendendo que surge uma nova classe no meio desse declínio da Idade Média, que é a burguesia. E aí, quando nós entramos no processo do fim da Idade Média para o começo da Idade Moderna, nós temos os reis, um pouco abaixo a igreja, vem os burgueses e o povão. Né? Então nós temos que entender por que existe isso, por que foi se estabelecer esse tipo de coisa. Porque é a linha de poder. Quando os burgueses começam a ter poder, acumular riquezas e fazer a diferença, eles querem ter os mesmos privilégios do que um principado, do que os reis, rainhas, os nobres, os títulos. Só que acontece o seguinte, com o avanço da modernidade, é o que nós vamos vendo aqui, a ideia de principado, de reinado vai caindo por terra, porque quem é rei, rainha, quem é nobre, já é uma coisa estamentada, que vem passado de sanguinidade, né, de pai para filho. Então não existe um burguês que vá se ascender a condição de imperador, de rei, rainha, porque não é consanguíneo. Então começa a ter uma luta que vai em muitos países por fim no Império e entram a República, porque a República ela não vê principado, ela não vê consanguinidade, ela não vê hereditariedade imperial. Ali é o voto popular, como nós conhecemos, ou direto ou indireto através de um parlamento, em que você elege uma pessoa. Aí a burguesia pode se ascender como poder, não somente econômico, mas poder político. Poder político. E aí passa a viver uma vida de rei e rainha. Vamos assim dizer, sem ser rei e rainha, né? Tudo vai começar pela Revolução Industrial, que, né, onde as máquinas começam a produzir, né, as manufaturas, né, os produtos em massa, em grande quantidade, principalmente a começar na Inglaterra, né, que as máquinas a vapor, e precisamos escoar essas produções, precisamos vender. E aí o mundo é o quintal da Inglaterra. Assim como todos os outros países que começaram a ter essa pegada da industrialização via vapor, que foi a primeira revolução industrial, e produzir em massa, e tem que vender, que é o lucro, eu tenho que vender, eu produzir, eu tenho que receber de volta. Então eu tenho que ter mercado, e aí o mundo é mercado. Aí entra as navegações, a África começa a ser dividida entre os países dominantes, aqueles que já tinham países dominantes passam a dever para a Inglaterra passa a vender produtos para eles e através deles as suas colônias, e vão enriquecendo os grandes centros. Por isso que a Inglaterra, durante boa parte da história do mundo, ela foi dominante, soberana. Por quê? Porque o seu processo de industrialização, de aquisição de poder, foi se acelerando à medida que a industrialização foi se instalando e foi ganhando notoriedade, foi ganhando poder, foi ganhando influência, até os inícios da Idade Moderna. Depois disso, nós temos o capitalismo industrial, onde a burguesia vai se consolidar como classe dominante que controla os meios de produção, buscando incessantemente o lucro. A livre iniciativa e a competição se tornam dogmas. Lembra do liberalismo? Todo partido que é de ordem liberal, ele entende que é o comércio que deve controlar o mercado. Não é o governo que deve controlar o mercado, controlar a inflação, controlar o que vende, o que não vende, as empresas que vão surgindo, os monopólios ou não. Para
as ideias liberais, do liberalismo, é o próprio sistema que se autorregula, se autogere e se se constrói. Por quê? Porque é a liberdade da oferta e da procura. Quanto mais empresas ofertarem produtos semelhantes, ganha aquele que tiver melhor produto e melhor preço, na teoria, né? Nós sabemos que quanto mais barato é um determinado tipo de produto, mais sucateado ele fica. Quanto melhor é um produto, mais caro ele é. Por quê? Porque aí você sai simplesmente da linha do produto em si. Hoje, por exemplo, quando nós falamos de marcas top, eu vou falar da Apple. Melhor celular é da Apple, melhor computador é da Apple, melhor televisão é da Apple. Gente, por que se estigmatizou essa ideia? Porque é um produto que passa credibilidade. Televisão é tudo igual, celular é tudo igual, computador é tudo igual. Se você pega um computador que tem as mesmas qualificações no MacBook, você vai achar por uma fração do preço do MacBook. Mas aí o que acontece? Como se consolidou que o MacBook, né, que a Apple é marca de segurança, se foi consolidada, de qualidade, ela cobra essa fama. Então um produto que custaria 3 mil, 2 mil, a Apple vai custar 7, 8, 10 mil para você comprar. Aí você não está comprando um produto, você está comprando uma marca. Você está comprando uma grife. Então o que acontece? O sistema capitalista ele coloca essa questão em que nesse liberalismo vale de tudo. Vale o produto, vale a aparência, vale a marca e vale a credibilidade. Tudo isso tem um valor. Quanto que, na verdade, o que realmente tem valor é o produto em si. É o produto em si. Por exemplo, eu tenho o Ultrabook que eu uso, ele tem a mesma configuração de um computador top da Apple. E eu paguei uma fração dele, quer dizer, na época, né? Paguei uma fração dele. Eu nunca vou comprar um Apple, nunca pagar 10, 12, 15 mil, seja quanto for, que eu nem sei, por conta de marca. Por quê? Porque equipamento, por mais bem construído que seja, por mais cuidado que você tenha com ele, por mais que você trate o equipamento com dignidade, vamos assim dizer, né, com cuidado, com equidade, equipamento estraga. Estraga pelo uso. É igual carro. Você usa o carro todos os dias para trabalhar. Você vai e você vem. Tem desgaste de pneu esvazia, correias, bateria, farol pode queimar. São coisas que acontecem, não é porque o carro é vagabundo. É o gasto do uso. Da mesma forma que nós nos gastamos à medida que nós vamos usando, nós estamos andando, nós estamos correndo, nós estamos falando, nós levantamos, baixamos a cabeça, nós movimentamos o nosso corpo, nós gastamos o nosso corpo. Não é que nós estamos desleixados, tratamos o nosso corpo ruim. É o uso consciente do dia a dia, mas vai estragar. Uma hora vai dar BO. E equipamento é a mesma coisa. Então o que acontece? Se eu não ter na minha cabeça que um equipamento é um equipamento, eu caio no erro de dar valor a uma marca e não o produto em si. E isso é uma marca do capitalismo. Por quê? Porque tudo que eu posso colocar valor, eu vou colocar. Por exemplo, no Brasil, existe um fantasma Brastemp. Gente, eu vou falar um negócio para vocês muito sério. Eu comprei. Quando eu fui morar minha primeira vez sozinho na minha casa, eu comprei produtos da Brastemp. E me arrependi. Por quê? Porque não vi nada de diferente, não vi nada de novo, era mais caro, estragou do mesmo jeito, mesmo com cuidado. Mudei de marca. E vive do mesmo jeito, funciona do mesmo jeito, o desgaste natural do uso do equipamento é do mesmo jeito. Então o que acontece? Eu tenho aquele misticismo que a marca ela é superior às outras. É claro, existe produtos e produtos, mas eu estou comprando um produto, não uma marca. Eu tenho que desestigmatizar essa questão de marca, porque senão o que acontece? Você se acaba sendo refém.
refém desse liberalismo que muitas das vezes de liberal não tem nada, ele é uma coisa impositiva, né? Vai ser imposto para você porque ele visa lucro. A ordem do capitalismo é lucro. Depois, as desigualdades sociais e as explorações. O capitalismo industrial gera riqueza sem precedentes, mas também aprofunda as desigualdades, péssimas condições de trabalho e a exploração do proletariado, né, que são os profissionais, que geram revoltas e movimentos sociais. Quando começa a Revolução Industrial, lá na França, na Inglaterra, as pessoas trabalhavam 12 horas. 12 horas, 13 horas, 14 horas, e não existia salário, não existia as garantias trabalhistas que nós conhecemos pelo mundo afora. O que existia era a sua necessidade de trabalhar, porque você tinha que comer, e o abuso do dono da fábrica decorrente dessa sua necessidade. Então o que acontece? São as revoltas sociais, são as lutas sociais que vão acontecer na Idade Moderna que vai mudar essa ideia de que o proletariado não tem direitos. Por exemplo, no Brasil, CLT, que foi tão combatida, né? Que praticamente detonaram a CLT. A questão do INSS, são coisas que foram sendo consolidadas por causa de anseios populares. Foram as pessoas que foram à luta, começaram a exigir sindicato, melhorias de salário, cesta básica, vale-refeição, vale-transporte, por aí vai. Embora sejam benesses, mas essas benesses são nada mais, nada menos do que um grito do proletariado. Então o que acontece? O que acontece é que o capitalismo ele enxerga as coisas de maneira diferente, dependendo da posição em que você se encontra. Eu falo assim, tem duas pessoas, um de um lado da mesa, outro do outro lado da mesa. Dependendo da posição, o mesmo assunto é visto de formas diferentes. Por quê? Porque cada um está defendendo o seu próprio interesse. Por isso, quando fala de a mesma situação, mas de posições diferentes, nós temos que entender que estamos apenas defendendo pontos de vistas aos quais nós julgamos serem imprescindíveis. Por isso que chama de luta de classes, né? Por exemplo, outra coisa, o capitalismo financeiro, né, que foi se estabelecer no final do século XIX e começo do século XX. O sistema financeiro ganha protagonismo com a ascensão dos bancos e investimento em bolsas de valores. As grandes corporações multinacionais começam a se formar. O que são multinacionais ou transnacionais? Coca-Cola, a marca Unilever, que nós temos no Brasil, Pepsi, Fiat, GM, né, que para nós aqui seria a Chevrolet, Sony, LG, Samsung, enfim, essas marcas são empresas que não estão no Brasil, não estão no país, né, mas estão vendendo, estão produzindo, estão comercializando. Por exemplo, Samsung e LG, a origem da empresa é sul-coreana. Sony é japonesa. A GM é nos Estados Unidos. A Fiat, se eu não me engano, acho que é na Itália, se não estou muito enganado. A Box, se eu não me engano, acho que é alemã. Então vocês entendem, vocês conseguem compreender que esses produtos estão aqui, nós temos seus representantes aqui, mas elas não são daqui, as suas origens vêm de fora. Por quê? Porque já entra no capitalismo financeiro, que é onde você começa a se expandir comercialmente no domínio de mercado. A crise de 1929, né, e o keynesianismo, que vamos explicar essa questão que acontece, acho que a primeira crise que o capitalismo sofre, né, na Idade Moderna, que é a quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, né, em Nova York, em 1929, que abala as bases do capitalismo. John Maynard Keynes propõe um intervencionismo estatal para estabilizar a economia. Então o que acontece? No próprio Estados Unidos, que é tido como exemplo de liberalismo, de liberdade, que tudo pode, quando o capitalismo quebra,
e quebra feia, que lembro que se vocês pesquisarem um pouquinho sobre o que aconteceu em 1929 nos Estados Unidos, teve gente que dormiu rico e acordou para lá de pobre. Era bilionário, estava paupérrimo. Tem gente que se suicidou por conta disso. E aí apelou para quem? Para o Estado. Ora, o liberalismo diz que o próprio comércio se regulariza, por que foi pedir arrego, vamos assim dizer, para o Estado? Porque o Estado tem poder de segurar economia, tem poder de chancelar a economia. Por quê? Porque você paga imposto, eu pago imposto. Então o dinheiro do imposto ele serve para quê? Controlar a economia, evitar que quebras aumente a inflação, que tenha esses crashes, né, que fala, econômico no sistema capitalista. Aí o governo é chamado a intervir. Quer dizer, o governo só intervém quando o capitalismo ele fracassa. Quando ele está dando certo, não precisa do governo. Então existe uma certa ironia nessa, não é? Uma ironia poética nesse assunto. Então você vê que a primeira crise pede arrego para o governo. Justamente o país onde o governo não deveria intervir na economia, porque é um sistema liberal. E para quem o sistema liberal, quando entrou em crise, rachou, viu o prejuízo, a bancarrota, né, como disse, né, viu a ladeira abaixo, sem freio, e gritando desesperadamente, quem teve que segurar foi o Estado. Aí temos a outra variação, que é chamada de Fordismo e o Taylorismo. A produção em massa se intensifica com o Fordismo e o Taylorismo, focando na eficiência e na padronização. O que é isso? Mesmo no começo da Idade Moderna, a forma como os produtos eram fabricados ainda eram herança da Idade Média. Sabe o ofício do sapateiro, o ofício do marceneiro? O que é o ofício? Na Idade Média, a pessoa que era marceneiro, que era carpinteiro, que era sapateiro, ele produzia o produto do começo ao fim. Ele era aquele que dominava todo o processo de produção de um produto. O que o Henry Ford, que é o dono da Ford, fez, que é chamado de Fordismo? Ele viu que esse processo de que uma pessoa fazia o produto do começo ao fim, ele demorava. E você tinha demanda de mercado. Então o que ele fez? Ele rachou esse ofício. Ele criou uma esteira, literalmente uma esteira, onde um produto passa por cima da esteira, e cada pessoa aonde aquele produto passa pela esteira, ele é responsável por uma parte daquele produto. Então, o que acontece? A partir do momento do Fordismo, quando ele surge, ele tira do poder de uma única pessoa fazer o produto inteiro, ele coloca numa linha de produção um produto onde uma pessoa é responsável por uma parte daquele produto e no final da esteira o produto sai pronto. O que acontece com isso? Você pode acelerar o processo, porque não é uma pessoa só para fazer uma única coisa, são várias pessoas que vão fazer coisas diferentes em produtos diferentes, e aí você acelera o processo de produção. Processo esse que funciona até hoje. Se você não sabe, entra no YouTube, pesquisa aí como que é fabricado um carro. Você vai ver a linha de produção. O carro vem passando, vem com a carcaça do carro, ele vem passando e as pessoas vão colocando as peças. Conforme o carro vai passando por setores, cada setor vai montando um carro. E você não vê um carro, você vê vários carros na linha de produção. Por quê? Porque não é mais uma pessoa, é um grupo com vários segmentos que vão fazer o carro. No final você tem uma produção larga de vários carros, mas foram feitas em linha de produção, não por uma única pessoa. O capitalismo pós-industrial, segunda metade do século XX, a indústria cede espaço ao setor de serviços e à informação. A globalização começa a se intensificar e o capitalismo começa a fluir livremente entre os países. Entra o processo de globalização, o intercâmbio entre os países, né? Onde o que acontece num país pode afetar um outro, né? Tanto nós vimos aí, temos durante alguns anos, né? Dá uma crise na Bolsa de Valores em Tóquio, o mundo inteiro fica desesperado. Dá uma crise na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, o mundo fica desesperado. Dá uma crise na Bolsa de Valores da China, o mundo inteiro fica desesperado. Por quê? Porque o dinheiro está circulando pelo mundo inteiro, os investimentos não estão mais em nenhum país. Eu vou dar um exemplo a mega indústria que é a Petrobras.
A Petrobras não tem investimento só no Brasil, ela tem investimento no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, no Equador, no Chile. Então o que acontece? E essa Petrobras, que está no Brasil, que é do Brasil, ela depende que esses países aos quais onde ela tem investimentos, a economia ande bem para ela ter lucro. Porque se a economia não andar bem naqueles países, ela vai ter prejuízo. Por isso que essa globalização, ela teve um peso financeiro muito grande, que quando há um crash, né, uma quebra na bolsa de valores, no sistema econômico de um país, quando o sistema econômico entra em crise, quem tem investimentos naquele país fica com a mão na cabeça, porque ele sabe que ele vai perder dinheiro com isso. É o caso hoje, nós falamos da Venezuela e o que está passando na Argentina. A crise econômica inflacionária da Argentina é abissal. Como que um país perde um PIB de 5%, cai assim 5% assim em questão de meses? Por quê? Porque é uma política de governo lá de extrema direita, né? Capitalista de extrema direita, que não está sabendo lidar com o sistema capitalismo em crise. E aí tudo que ele tenta fazer, em vez de melhorar, piora ainda mais. Vai chegar uma hora em que, ou duas coisas, ou o atual presidente começa a pensar de maneira a sustentar a economia. Quem sustenta a economia? É o povão, gente. É o povo que trabalha, é o povo que sustenta. Começar a olhar para essas pessoas e, da base da sociedade, reconstruir a economia solidamente, ou a Argentina vai ter uma revolução. Vão tirar o Milei de dentro do palácio na base da paulada. Dos dois, um vai acontecer. Por quê? Porque quando o país está em crise e a crise vai se aprofundando, quem sofre é a massa trabalhadora. Ela sempre vai ser a mais esmagada. E aí a insatisfação vai se instalar mesmo, não tem como, né? Por fim, nós chegamos no neoliberalismo, onde as políticas neoliberais ganham força, defendendo a livre iniciativa, a desregulamentação do mercado e o papel subsidiário do Estado. O que isso significa? O mercado tem que se autorregular mesmo, o mercado que comanda, o mercado que faz e acontece, o Estado apenas assiste. Só intervém quando o mercado pedir auxílio. Em outras palavras, preciso de dinheiro, vai lá, pede para o Estado, né? Então essas foram as fases que o capitalismo foi sofrendo desde quando surgiu em meados da Idade Média até chegar na Idade Moderna. E hoje nós vemos na era digital. O capitalismo digital do século XXI, a internet, as tecnologias digitais revolucionam o mundo, impactando profundamente a economia. Comércio eletrônico, as startups, né, as grandes empresas de comércio eletrônico, a economia compartilhada vão crescer, vão florescer. Os desafios e debates, né? O capitalismo digital apresenta novos desafios como a crescente desigualdade, precarização do trabalho, os impactos socioambientais, debates acalorados sobre o futuro do capitalismo que ganham força, né? Então nós vamos vendo que essas variantes do capitalismo, eles vão se, hora ou outra, vão se contrapondo, né? Dependendo da situação. Nós temos o capitalismo de livre mercado, que defende a intervenção mínima do Estado na economia, onde a propriedade privada e a livre concorrência é o foco. Nós temos o capitalismo social, que é a busca de conciliar o livre mercado com a intervenção do Estado, garantindo justiça social e reduzir desigualdades, que é o que nós estamos vivendo no Brasil atualmente. Foi feito no governo, nos 13, 14 anos do governo do PT, e voltou novamente com a mesma ideia. Eu tenho o sistema capitalista, mas eu pego o sistema capitalista, o que ele produz, e coloco ele no meio social. É o capitalismo social. Capitalismo de Estado, o Estado assume um papel central na economia, controlando os setores estratégicos, direcionando os investimentos, meio que a China faz, tá? Capitalismo autoritário, que combina elementos de livre mercado com regime político autoritário, limitando liberdades individuais e controle social. Parte da China, a Coreia do Norte, ela é assim, né? O lado sombrio de tudo isso. Bom, antes de eu entrar nesse ponto, então vocês já vão entendendo que o capitalismo ele vai sofrendo metamorfose para poder tentar sobreviver. Por quê? Porque a égide máxima do capitalismo é o quê? Lucro. E para ter lucro, lembra como eu falei lá no primeiro programa, falando sobre o socialismo? Se
o capital, o sistema capital vê que a sua mãe dá lucro, ela vai vender a tua mãe. Porque o que interessa é ter lucro. Se você vai ficar na miséria, na pobreza, você vai crescer e depois você vai dar seus pulos. Você não vai morrer. Eu vou dar o mínimo para você sobreviver, não morrer de fome. Depois que você crescer, você dá seus pulos e se vira sozinho. O importante é eu ter lucro. O importante é o sistema ganhar. O sistema lucrar. Então, a égide do capitalismo é essa. É lucro. Lucro, lucro, lucro. Não importa o que ele tem que fazer, desde que ele lucre. Já que esse é o pensamento do capitalismo, que tudo que eu tenho que fazer é lucro, e eu busco lucro, se eu tiver que vender a alma para conseguir lucro, ele gera um lado negativo ou um lado sombrio. Como eu falei, o capitalismo, que é o sistema que está governando o mundo, ele molda nesse mundo, ele molda este mundo, ele molda a sua imagem. Então ele impulsiona o progresso, a inovação, mas também gera consequências negativas que vão ficando no mundo. Por exemplo, desigualdade social e concentração de riquezas. É a lacuna, essa desigualdade social e concentração de riquezas, ela existe por quê? Porque a massa trabalhadora, quem trabalha, quem vive do seu salário, quando eu falo salário, não é salário mínimo, tá, gente? Salário que você ganha. Alguém está lucrando com o seu trabalho. E se pode notar que essa pessoa que está lucrando no seu trabalho, ela vai cobrar de você cada vez mais, vai exigir de você cada vez mais, porque a égide dela é a égide do capitalismo, é acumulação de riqueza, é lucro. Então eu vou exigir cada vez mais de você, você vai acabar percebendo que você está produzindo muito mais do que o que você está ganhando e gera insatisfação. Por quê? Porque você está ganhando dos 100% que o produto vale, você recebe uma fração. Então o que acontece? Gera o que nós chamamos de desigualdade social, porque as pessoas vão passar necessidades e essas necessidades vão se acentuando, e por outro lado, a concentração de riqueza na mão de quem já é rico, né, por natureza. Lacuna entre ricos e pobres. A busca incessante pelo lucro no sistema capitalista leva à concentração de riqueza nas mãos de uma minoria, enquanto a maioria da população luta para sobreviver. Essa disparidade gera pobreza, fome, exclusão sociais, tensão sociais, rupturas de integridade social, fanatismo e, muitas das vezes, o que nós chamamos de várias facetas de preconceito. Existe uma variante, né? Exploração do trabalho. A busca por reduzir custos muitas vezes leva à exploração do trabalho. Longas horas de jornada de trabalho, condições precárias de trabalho, baixíssimos salários, direitos trabalhistas precarizados. Acesso desigual a oportunidades. O acesso à educação, saúde e outros serviços básicos varia muito de acordo com a classe social, perpetuando ciclos de pobreza e desigualdade. Degradação ambiental, exploração predatória de recursos. A busca por lucro e a lógica consumista do capitalismo leva à exploração desenfreada de recursos naturais, como água, floresta, minérios, ameaçando o meio ambiente e colocando em risco permanente a vida no planeta. Poluição e mudanças climáticas. A emissão de gases poluentes por fábricas, veículos e outras atividades industriais contribui para o aquecimento global. Mudanças climáticas, poluição do ar e de águas, colocando em risco a saúde humana e todo um ecossistema. Perda da biodiversidade, a destruição de habitats naturais e a exploração excessiva de espécies ameaçam a biodiversidade, com graves consequências para o equilíbrio ambiental e para a própria sobrevivência humana. Crises econômicas e instabilidades, ciclos de booms e recessões. O capitalismo é propenso a crises econômicas cíclicas. Né? O que são ciclos? São ciclos de coisa boa, coisa ruim, coisa boa, coisa ruim, coisa boa, coisa ruim, né? Com períodos de crescimento seguidos de recessões que geram desemprego, pobreza e sofrimento social. Desigualdade de renda e instabilidade social. A profunda desigualdade de renda e gera instabilidade social com o aumento da criminalidade, revoltas populares e conflitos sociais.
Impacto nas populações mais vulneráveis. As crises econômicas afetam desproporcionalmente os mais pobres e vulneráveis, aprofundando as desigualdades, dificultando o acesso às necessidades mais básicas. A alienação e exploração do trabalho. Condições de trabalho precárias, em muitos casos, o trabalho sob o capitalismo é alienante, repetitivo e nocivo à saúde física e mental dos trabalhadores. Exploração da mão de obra. O sistema muitas vezes explora trabalhadores, especialmente em países em desenvolvimento, com baixos salários, longas jornadas e condições precárias de trabalho. Desvalorização do trabalho. A lógica do capitalismo muitas vezes desvaloriza o trabalho humano, priorizando a maximização do lucro em detrimento do bem-estar dos trabalhadores. Consumismo e individualismo. A cultura do consumismo, o sistema capitalista incentiva o consumismo desenfreado de produtos e serviços, muitas das vezes supérfluos, gerando impactos negativos no meio ambiente, na saúde individual e nas relações sociais. Individualismo e competição. A competição desenfreada e a busca pelo sucesso individual podem levar ao individualismo, à alienação social e à fragilização dos laços comunitários, como família, por exemplo, né? Negação dos direitos e liberdades. Em alguns casos, o capitalismo pode levar à negação de direitos e liberdades individuais em nome da busca do lucro pelo lucro na manutenção da ordem social. Então nós vamos entendendo que o capitalismo ele lança mão de tudo que se fizer necessário para poder assegurar lucro. Nem que eu tenha que lucrar à base do choro de sangue das pessoas. É lucro? Está valendo. Estou lucrando? Está valendo. Estou ganhando dinheiro? É o vale tudo. Por isso que nós vivemos, para nós que vivemos no sistema capitalismo, Brasil hoje, 2024, nós enxergamos isso. Quem viveu, quem tem aí os seus 30 anos para frente, 30, 40, 50, 60, você consegue enxergar perfeitamente ao longo dessas décadas que foram passando, essas pessoas que têm essas idades, essas ações cíclicas do capitalismo, o seu lado positivo, o seu lado negativo, as rupturas, os problemas que vão se acumulando, porque o capitalismo não resolve o problema. Ele cria um problema, ele acha uma solução para poder sair do problema, mas não para resolver ele. O problema fica lá e ele vai se acumulando com outros problemas. Por isso o capitalismo é combatido veementemente. Não é contra, nós temos que entender que não é contra produção, tecnologia, os meios tecnológicos, as inovações, que são bons, mas qual é o custo disso? Destruição do planeta? Pessoas morrendo dentro de uma fábrica que está trabalhando até exaustão? Pobreza garantida como fonte de lucro de quem já é rico? Então você vai entendendo que o capitalismo ele não enxerga essas coisas. O sistema, como ele foi montado desde sua gênese lá, na Idade Média, ele não enxerga isso. Ele enxerga o lucro pelo lucro. Bem, gente, este foi o programa, o segundo programa, onde nós falamos, onde o personagem foi o capitalismo. Nos encontraremos na próxima semana, aqui no programa O Papo É, no canal Pleiadiano, onde nós iremos encerrar este bloco sobre o que nós estamos conversando. Até lá e um forte abraço a todos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it.